Capítulo 75, Variável Parte 5. Jin Yuki ficou bastante chocado com este lado de Mumu. Ele sabia que Mumu tinha poderes incríveis. Mas ele não esperava que mesmo os guerreiros mais treinados, os mestres da academia, fossem incapazes de competir com ele. Isso significa que um poder esmagador do corpo poderia neutralizar as artes marciais. Isso é mesmo possível. A força pode transcender a energia. Ele estava confuso. Este foi um resultado que abalou o senso comum que ele foi criado. E ele sabia. Sua expressão era a mesma de sempre. O rosto inocente. Como se isso fosse uma tarefa diária. Não. Jin Yuki parecia saber algo olhando para a expressão de Mumu. Até que seu pai e ele conheceram Mumu. Ele sabia que Mumu tinha pouca ou nenhuma interação com as pessoas. Então os limites do bem e do mal poderiam ser vagos. A razão pela qual Mumu tinha a mesma expressão, como de costume, era porque ele não tinha nenhum sentimento emocional além do fato de que ele matou o inimigo. Ah! Ele dá muito trabalho. Parecia que ele tinha que ensinar muito ao Mumu. O assassinato brutal de um inimigo não foi a ação errada aqui. Mas ele deveria saber parar de se colocar em situações perigosas como essa. E ao contrário de Jin Yuki, Airia estava animado por razões completamente diferentes. Eu sabia que ele era forte. Mas isso é forte. Isso já está além do nível dos alunos. Quantas pessoas na academia poderiam até ir contra 3 mestres da academia? Somente aqueles que eram os filhos dos 4 grandes guerreiros poderiam tentar. Quack. Fiz a escolha certa. Andar com eles foi certo. Se ele ficou ao lado de Mumu, mesmo que ele não faça nada, ele está fadado a ter sucesso. Todos os arrependimentos que ele sentiu foram lavados naquele momento. Mas ele não tinha certeza de como as outras pessoas reagiriam ao ver esse ato de assassinato cruel de Mumu. Até mesmo ele, que era uma pessoa da seita do Distrito Inferior, ficou chocado com a forma como as cabeças foram esmagadas bem na frente dele. De modo que os olhos das mulheres na academia seriam gotejar. Tang Sou Sou estava sangrando pelo nariz. Ele está cheio de cores. Aos olhos de Tang Sou Sou, a figura de Mumu com sangue espalhado por todo ele era excitante. Por causa disso, isso aconteceu. Ela tentou cobrir a hemorragia nasal. Mas Airia notou e franziu a testa. O que há com ela? Esta foi uma reação estranha de acordo com ela. Ela não está ferida e teve uma hemorragia nasal. Ele achava que as outras mulheres também eram estranhas. Hu. O olhar no rosto de Gian Seurin enquanto ela observava Mumu era de interesse. A maneira como ela olhava para ele diferia muito dos olhares que ela dava àqueles que ela havia matado. Ele não é apenas uma criança. A julgar pelo que aconteceu durante as seleções do dormitório, ela sabia que ele era um júnior habilidoso. Mas agora, essa força selvagem que ela testemunhou foi estimulante para ela. O avô vai gostar dele. Gian Seurin lambeu os lábios com esse pensamento. Durante a luta, Airia franziu a testa. Até mesmo Mayonva, que estava no meio da luta com Go Eunboin, estava corando por algum motivo. Airia sentiu-se seriamente preocupado. Não. Eu acho que as mulheres gostam desse tipo de coisa. Naquele momento, Mayonva desviou o olhar de Mumu e atacou Go Eunboin.
Foi Goeunboim que não conseguiu se concentrar por causa do que Mumu fez e perdeu sua chance. Mayonva falou com ele enquanto ele lutava para bloquear. Renda-se. Você perdeu. Perdi. Você acha que pode vencê-lo? Mayonva estava falando sobre Mumu. Goeunboim não era mais forte do que os 3 mestres. E o poder que Mumu mostrou não era algo que ele seria capaz de levar de ânimo leve. E mesmo eu nem usei minhas cartas escondidas ainda. Mayonva não disse isso. Ela não podia usar suas verdadeiras habilidades aqui. É claro que, mesmo que ela não o fizesse, ela estava confiante em não perder para esse homem ou qualquer outro oponente. Eu não posso perder até que eu reconstrua meu clã. Goeunboim engoliu olhando para Mayonva. Não. Não apenas ela. Ele estava olhando ao seu redor. Para os 4 homens mascarados que foram deixados. Onde esse plano deu errado? Como eles poderiam ter se atrapalhado? Mesmo que estivessem se preparando para isso há muito tempo. Como as meras crianças poderiam parar isso? Ele moeu os dentes. Em resposta a isso, Mayonva apontou com seu dragão negro e fênix branca. Renda-se. E se você disser por que você teve que fazer isso? Eu vou poupá-lo. Mas Goeunboim gritou. Selar os sentidos. No momento em que o grito caiu, os homens mascarados pareciam estar assustados. Medo e hesitação podiam ser sentidos. Ele emitiu uma ordem. E as pessoas mascaradas sabiam o que era. E era por isso que eles estavam tremendo. Eles precisam ser mortos aqui. Caso contrário, o que eles querem nunca seria alcançado. Além disso, não havia nenhuma variável pior do que aquele monstro. Se eles não pudessem lidar com ele agora, então eles tinham certeza de que mais e mais obstáculos brotariam dele no futuro. Eu estive esperando por este dia por um longo tempo. Não fale. Para essa pessoa, ele poderia matar qualquer um. Mesmo que isso significasse recorrer a esse método. Um dos homens mascarados falou com uma voz chocada. Líder. Mas o plano é... Cala a boca. Se não matarmos esses pirralhos aqui, o plano será uma bagunça. Embora ele não tenha dito isso diretamente. As pessoas mascaradas tiveram que seguir as ordens porque sabiam que essa situação não lhes era favorável. Porra! Um homem mascarado ampliou a distância de Jin Yuki e de repente começou a tocar seus pontos de sangue no corpo. O que ele está fazendo? Jin Yuki sentiu como se estivesse planejando algo mais uma vez. Preciso conferir. Retirada com um golpe. Jin Yuki se moveu imediatamente e rapidamente fechou a distância. A técnica que ele estava tentando executar subjugaria o homem com um golpe e o impediria de completar o que ele estava tentando fazer. Mas naquele momento crucial, um homem mascarado agarrou a perna de Jin Yuki. Tac! Jin Yuki ficou chocado. Este homem mascarado tinha força igual a ele. Então como ele poderia bloqueá-lo com apenas uma mão? O que é isso? Jin Yuki franziu a testa. A única parte exposta das pessoas mascaradas eram os olhos. No entanto, os nervos ao redor dos olhos estavam ficando vermelhos escuros à medida que se esbugalhavam e o branco dos olhos agora era preto. Eu vou mostrar isso para derrubar você. Um sentimento sinistro podia ser sentido. Deixe ir.
Jin Yuki tentou chutá-lo no rosto. Mas o homem estava segurando seu pé e ele estava mais rápido do que Jin Yuki agora. Ele atingiu Jin Yuki no estômago. Kuak! Apesar de ser um único golpe, Jin Yuki tossiu sangue enquanto saltava no chão. Depois de conseguir parar, ele pensou. Energia interna. A energia interna do homem parecia ter dobrado. Claramente. Não havia muita diferença antes. Mas agora ele não conseguia parar o ataque. E a mudança não estava apenas no rosto do homem. Olhando para a mão do homem mascarado que foi cortado, os vasos sanguíneos estavam protuberantes lá também. Assim como ao redor dos olhos. O que quer que esse homem tenha feito? Não era normal. E Go Eunboin gostou disso. Vocês trouxeram isso para si mesmos. Arte de sangue, artes marciais demoníacas. Uma técnica baseada em técnicas de aprimoramento corporal que eram conhecidas por serem as melhores, e esta era uma arte marcial proibida de uma seita demoníaca que havia sido destruída. Esta era uma técnica de artes de sangue e fluxo sanguíneo reverso, técnica que queimava tudo dentro com o único propósito de tornar alguém mais forte. Por um certo tempo. O efeito colateral é perder a vida. Eles tinham certeza de que suas vidas estavam chegando ao fim aqui. Neste momento desesperador. Eles decidiram realizar essa técnica e derrubar esses alunos com eles. Eu vou te matar. Go Eunboin também começou a sangrar como os homens mascarados. E as pessoas mascaradas restantes fizeram o mesmo. Assim que a energia interna no corpo começou a mudar, seus corpos se sentiram surgidos com poder. Go Eunboin, que estava no processo de mudança, ficou chocado quando viu dois homens mascarados que estavam completamente mudados caírem no chão, tentando derrubar Mumu. Eles estavam com as costas dobradas estranhamente. Você! Seu bastardo! Depois de uma mudança perfeita, um homem mascarado tentou correr para cima de Mumu. A terra se levantou quando ele correu para Mumu, confiante com a mudança em seu corpo, mas Mumu apenas bateu na cabeça do homem mascarado que havia se aproximado. E a cabeça desapareceu junto com o som de um aplauso. Apenas sangue escorria das palmas das mãos de Mumu. Baque. O corpo do homem sem cabeça caiu. Todos ficaram em silêncio mais uma vez nesta cena. E apenas Jin Yuki permaneceu inalterado o suficiente para falar. Mumu. Você. Eu só pensei que seria melhor fazer isso rapidamente antes que eles tentassem qualquer coisa. Nas palavras de Mumu. Go Eunboin sentiu o sangue escorrer por seu corpo. Como ele poderia ter imaginado matar os homens antes mesmo que eles tentassem despertar completamente o poder? Seu bastardo! Go Eunboin, que estava com raiva, estava emanando uma quantidade perigosa de energia. A energia ao seu redor começou a girar como uma tempestade. Parecia tão intenso que até Mayonva, que estava na frente dele, foi empurrada para trás e os arbustos tremeram. Um fenômeno de controlar a energia no mundo e não a do corpo. Mayonva teve que cruzar as espadas para impedir que a força viesse em sua direção. Sua energia parece ter aumentado. Isto é. Foi então. A energia em torno de Go Eunboin era como uma tempestade. À medida que sua forma se movia, parecia uma névoa subida. Tão rápido. Kug. Ela apressadamente usou as espadas para bloquear. Mas ela ainda foi empurrada para trás e não conseguia lidar com a energia ao redor. Ela não podia suportar esse ar de energia que ele estava controlando.
Era tão grande que ela se perguntava se suas preciosas espadas se quebrariam. E se ela agisse descuidadamente? Sabia que morreria. Ela cerrou os dentes e tentou corrigir sua postura. Mas Goemon desapareceu de lá. Ah! Ele apareceu na frente de Mumu. Seu alvo não era a mulher. Mas Mumu e ele gritou. Eu só preciso matar-o. Pá! Antes que suas palavras pudessem ser terminadas. A estranha força do vento subiu e o vento era tão forte que ninguém conseguia abrir os olhos. E quando parou, todos ficaram chocados. A parte inferior do corpo de Goemon estava na frente de Mumu com a parte superior do corpo arrancada apenas por causa do punho estendido de Mumu. E cerca de 10 árvores atrás haviam caído e empurrado para longe. Mumu coçou a cabeça enquanto olhava para seus amigos sem palavras. Acho que ele não era tão forte quanto parecia.